Olá, gente. Divertido isso aqui, né? Dá vontade de mexer só a boca e fingir que eu estou falando e enganar todo mundo. Mas, inclusive, porque quase não tenho retorno. Bom, eu presido a Dataprev, já vou falar um pouquinho dela, mas a ideia aqui é falar sobre apoiar a segurança das operações do mercado financeiro a partir de uma plataforma de dados. E não é uma única plataforma, é na gestão de uma quantidade gigantesca de dados a partir de centenas de plataformas. Bom, indo adiante e falando um pouco da empresa, uma empresa pública, nossa missão é organizar as informações sociais sobre a guarda do Estado e torná-las acessíveis e úteis para a sociedade. A visão, melhorar a vida das pessoas com produtos e soluções tecnológicos que fortaleçam as políticas sociais e a infraestrutura nacional de dados. E essa última parte é chave, essa ideia de uma infraestrutura nacional de dados. Algo que inúmeros países estão organizando e é uma das principais, se não a principal infraestrutura que qualquer país precisa ter no século XXI. Claro, continuamos precisando de estradas, portos, linhas de telecom, aeroportos, mas a ideia de que é possível existir governo, a ideia de que é possível existir mercado financeiro, a ideia de que é possível existir qualquer atuação pública sem dados estruturados, acho que não é partilhada certamente aqui nesse evento por ninguém. Esses são os números, não preciso explicar muito mais que isso, estão aí na tela. Mas isto aqui é mais interessante. Eu não sei se todos sabem, mas o Brasil foi o país que mais rapidamente pagou em 2020 os benefícios emergenciais da pandemia. Em 6 dias, entre a promulgação da lei e os primeiros 11 milhões de pagamentos, passaram-se apenas 6 dias. Isso foi único no mundo. Só que eu sempre falo, a Dataprev e a Caixa Econômica tiveram profundamente envolvidas com isso, mas nós só conseguimos pagar em 6 dias porque nós trabalhamos 40 anos. E isso é o crucial de uma infraestrutura de dados. Você constrói ela ao longo do tempo. À medida que havia o CAD único, à medida que havia o CNIS estruturado, conseguiu-se isso. Foi assim que onde nós estamos hoje. Nós cruzamos bases que têm uma variedade gigantesca, que vai do CAD único, os benefícios previdenciários assistenciais, os vínculos do CNIS, o CNPJ, a RAIS, a folha salarial mensal de todos, os registros civis, os óbitos, tudo isso é estruturado, conectado, cruzado continuamente para todos os benefícios sociais do governo. Mas para onde nós estamos indo? Essa área cinza é o que nós estamos continuando a crescer, já que o Ministério da Gestão e Inovação no Serviço Público colocou a Infraestrutura Nacional de Dados como um dos seus pontos fortes, uma das suas estratégias centrais. Nós temos a vinda dos dados da saúde, dos dados da educação, já começamos a trazer os dados do meio ambiente, sobretudo com o cadastro ambiental rural, e outros elementos que vão se compondo a essa infraestrutura, que não precisará nunca ser unificada debaixo de uma única base de dados, mas ela vai compor, na sua capacidade de interoperação, a infraestrutura do país de agir. E isso precisa passar adiante, não apenas para o governo e as trocas intergovernamentais e interfederativas, mas também precisam estar disponíveis para a sociedade. Precisamos conseguir fazer uso disso além do governo. Para isso, nós estamos preparando sistemas que vão se estruturando em plataformas, com integração, com acesso, com análise de dados, com a infraestrutura de análise de riscos, com a parte arquivística para até mesmo chegar no desfazimento posterior desses dados, com uma série de serviços agregados e todo o canal de entrega de serviços de uma política pública. A plataforma social onde a gente vê os cidadãos, o atendimento onde há a definição e a definição da elegibilidade ou não para esse acesso, a plataforma de benefícios que acaba fazendo efetivamente o pagamento e finalizando na ida para os bancos,
esse processo de pagamento. Isso já está em operação e vai sendo enriquecido com novas bases de dados diariamente. E eu vou ter alguns exemplos mais adiante do porquê e que impacto isso tem. Essa plataforma social enxerga esse agrupamento e essa interoperação de várias bases de dados que garante que o melhor dado, já com a base primária, a autoridade que promulga, esteja disponível e afetando todos. Naquela ideia antiga, mas fundamental, de que o governo só precisa pedir um documento ou um dado uma única vez. À medida que entra, isso está disponibilizado e em uso. E uma das coisas mais importantes e mais centrais é a nova versão da Carteira de Identidade Nacional, o Projeto SIM, que está aí colocado. Isso já tem uma quantidade bastante grande, mais de 8 milhões de pessoas já receberam, os estados todos já aderiram e estão promulgando a nova carteira de identidade a partir desse novo modelo, que pela primeira vez interopera. Qual era o problema anterior? Nós podíamos ter uma carteira de identidade por estado. E algumas pessoas, lhes asseguro, tinham exatamente isso e usavam isso de maneiras bastante complicadas. Isso não é mais possível com a nova carteira. Há uma checagem imediata, tanto na renovação quanto na emissão de uma nova carteira, e isso tem feito toda a diferença já para esses 8 milhões que entraram nesse processo. Então é fundamental que a gente acelere, enquanto sociedade, a adoção e a emissão dessa carteira. Os benefícios de redução de fraudes, os benefícios de simplificação, tanto do KYC como qualquer elemento onde a identidade é necessária, são gigantescos. Então, esse é um ponto que toda a indústria precisa estar atento e apoiando esse avanço. E aí, esse processo ele se conecta com as bases do registro civil, onde qualquer alteração, mudança de nome, mudança de status, mudança de estado civil, o óbito, nascimento de filhos, tudo isso se conecta e pode ser visível dentro de regras definidas dentro do Estado e juntamente com a sociedade. Para isso, parte do que a gente já faz hoje, vários de vocês devem saber, está o empréstimo consignado do INSS, que representa hoje cerca de 38% do mercado de consignados do Brasil. É ofertado por instituições financeiras que fazem um convênio prévio com o INSS, é uma operação de baixíssimo risco, porque há um desconto prévio das parcelas contratadas, e as condições de taxas e de prazos geralmente são melhores e menores, e tudo isso acontece online. Então aí alguns números, 6,7 bilhões injetados no mercado, 61,2 milhões de contratos estão vigentes hoje, 716 mil averbações, 925 mil refinanciamentos e já 382 mil no mercado de portabilidade. Essa conformidade que vem evoluindo bastante ao longo do tempo, um processo bastante intenso de não repúdio, mesmo, e é engraçado porque a gente sempre fica muito atento a isso, alguns momentos onde, olha, os velhinhos estão sendo prejudicados, os números realmente não apontam isso. Vejo a pungência desse mercado e o que está sendo aqui colocado. E, principalmente, um testemunho pessoal, os problemas que, como toda operação, existem, além de serem muito pequenos, são muito rapidamente resolvidos. Então é importante a gente atentar. O próximo passo disso, também utilizando essa plataforma, é o consignado do trabalhador, que já está em fase de finalização. E como vai funcionar isso? O trabalhador vai simular um empréstimo e solicitar propostas ao mercado financeiro a partir da CTPS digital, a Carteira de Trabalho Digital, o aplicativo do Ministério do Trabalho. As instituições financeiras vão ter 24 horas para fazer uma proposta de empréstimo consignado, o trabalhador vai avaliar e vai escolher, talvez, uma delas, e vai contratar via o próprio canal do banco. E aí, as empresas e empregadores
né, sejam pessoas físicas ou CNPJ, vão poder receber que esse contrato foi realizado, fazer o desconto da parcela contratada no salário e pagar via e-social, junto com os tributos, com o mesmo pagamento. Então, isso aumentará bastante a qualidade, o potencial dessa operação, e tudo isso batendo já com as informações naquele processo que eu mencionei para vocês. Por último, eu queria falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é outro elemento fundamental da base de dados que eu mencionei. Essa é a segunda vez que eu estou à frente da empresa, da Dataprev. Em 2009, eu assumi a empresa pela primeira vez. E naquele ano tivemos um desastre, uma inundação em alguns municípios do Acre. O governo decidiu que deveria antecipar as pensões e as aposentadorias das pessoas que recebiam pensão dentro daqueles municípios. Nós trabalhávamos ainda com mainframe, nós não tínhamos uma plataforma baixa, foi um inferno. Varamos 2 semanas trabalhando dia e noite, conseguimos pagar. No ano seguinte, 2010, deslizamentos na região da Serra Carioca, Petrópolis, Teresópolis, também um desastre. O governo falou, olha, deu certo ano passado, vamos repetir o processo. Claro, a gente já tinha aprendido alguns truques, aí só ralamos durante 1 semana. Aí eu falei, olha gente, não vai dar esse negócio assim, a mão na unha, não vai funcionar, vamos ter que mudar o processo. Fizemos isso, reescrevemos o sistema, tornamos ele independente. E o que aconteceu? O testemunho principal que eu quero deixar para vocês. Quando eu saí da empresa, 8 anos depois, em 2017, nós pagávamos um auxílio emergencial por mês. Quando eu entrei era 1 por ano, quando eu saí 8 anos depois, 1 por mês. Eis que eu volto ano passado, depois do interregno pouco democrático que tivemos, eu volto ano passado e o que acontece? Nós estamos pagando auxílio emergencial toda semana. E cada reunião chamada vem mais processos em cima. Eu estou terminando a discussão do Rio Grande do Sul com toda essa lista de auxílios que está sendo paga, e já estou sendo chamado para discutir a situação do Pantanal e dos incêndios que lá estão ocorrendo. Essa é a nossa realidade nos próximos 10 ou 20 anos. E se nós não utilizarmos a infraestrutura nacional de dados para enfrentar, é completamente impossível. A discussão de ESG, ela tomou uma dimensão que não é apenas da prevenção ou de qualquer ideia de mudar o meio ambiente. Não, não. Nós estamos falando de enfrentamento concreto de calamidades e desastres que só é possível com a infraestrutura nacional de dados. Essas fotos é o curso normal, né, antes, depois com a mancha inundada. Essa mancha é um trabalho de junção de dados geoprocessados, de imagens de satélite para determinar aonde houve o desastre, para poder identificar quais são as pessoas, onde elas moram, para que possam ter direito a esses vários auxílios. E aqui começamos já a discussão com o BNDES para oferecer linhas de crédito, são os últimos 3 bullets, onde um programa emergencial para linhas de crédito, um programa de descontos de item da linha branca e o programa Minha Casa Minha Vida em expansão. Tudo baseado no cruzamento de centenas de bases de dados, de endereço, de bases geográficas, de bases da Defesa Civil, de bases dos diversos auxílios para tentar definir esse processo. E isso, gente, nós vamos certamente começar a fazer diariamente, muito em breve. E quando eu falo nós, eu não estou falando da Dataprev, não. Eu estou falando de todos nós aqui. Esse é um desafio que o país vai enfrentar nos próximos 20 anos e que, para ser enfrentado, vai precisar do envolvimento de todos. A interoperabilidade de dados, o cruzamento desse processo vai ser uma das regras da operação daqui por diante. E, por último, é difícil hoje em dia você falar de tecnologia, sobretudo numa conferência como essa, sem falar de inteligência artificial. Eu também tenho o meu recadinho de inteligência artificial, que é uma piadinha de internet que vários já viram, mas que eu acho que cada vez que eu olho, eu vejo... Ah, não, tem os desafios antes, desculpe, estou me adiantando aqui.
E os desafios que nós estamos enfrentando, que mencionei, a gestão de informação de pessoas físicas, o consignado do trabalhador, a estruturação de tudo isso nas nuvens, a plataforma de multibiometria para poder interoperar a carteira de identidade nacional, a IND que eu já mencionei, que além de tudo tem um logotipo bem legal, ou pelo menos a ideia aí de uma, calamidades e emergências, como eu mencionei, o cadastro ambiental rural, que vai ser um dos próximos, à medida que a gente consolida, um dos próximos serviços a ser ofertados para o mercado financeiro, que já tem uma importância gigantesca na concessão de crédito, na rastreabilidade do agro e uma série de elementos, e os IPDs, ou a infraestrutura pública digital, ou Digital Public Infrastructures, que é a consolidação de alguns artefatos e de algumas bases de dados que têm esse condão de serem interoperáveis e úteis para todo tipo de processo e procedimento. E aí, como eu mencionei IA, e para terminar, e de repente dá tempo para a gente interagir um pouco, a piadinha de internet, que eu gostaria que todo mundo levasse muito a sério. Tem uma escolha aí, né? O que a IA vai fazer e o que a gente vai fazer. E a ideia, né, de que a IA faça arte e seja criativa enquanto a gente lave a roupa, não me parece muito interessante. Então, como a gente lutar para que seja o contrário? Que a IA faça o procedimento burocrático, aborrecido, automático, de baixo valor agregado, enquanto a criação, o alto valor agregado, os processos humanos estejam no centro. Era essa a minha mensagem, agradeço. Temos alguns minutos para perguntas, se alguém tiver interesse. Obrigado. Não, minha dúvida é mais com relação a esses produtos de dados que você explorou, que hoje já entendi que são bastante utilizados ali, de fato, pelo governo, o quanto que está na agenda aqui de tornar acessível também para consumo do mercado mais privado aqui, por exemplo, pelos bancos, esse tipo de coisa. Perfeitamente. A plataforma social, o roadmap dela é ofertar para o mercado privado também. E essa plataforma social ela está aguardando alguns ajustes, não tecnológicos, ajustes regulatórios, na verdade. Isso está sob o exame da CNJ, né? Uma vez isso autorizado, a nossa parceria com os cartórios já existe e vai haver a consolidação de alguns serviços que poderão ser prestados para o mercado privado, com referências no que eu tive aqui colocando. Tá certo? Essa parceria entre cartórios e Dataprev, ela já é consolidada, como você bem notou, para o governo, e a expectativa é que a gente consiga abrir também, aguardando ajustes regulatórios. Certo? Mais alguém? Boa tarde. Uma dúvida em relação aos dados públicos estaduais e municipais. Em algum momento existe algum projeto no roadmap de consolidação dessas bases municipais e estaduais dentro do sistema da Dataprev? A Dataprev ela é especializada em dados sociais. Certo? Ela é uma parte fundamental e importante da IND, mas existem inúmeros outros pacotes e bases de dados no SERPRO, no DataSUS, em várias outras áreas do governo federal. Conceitualmente, a IND ela vai contemplar, ou ela já contempla, os dados estaduais e municipais, certamente. Alguns deles já interoperam e podem ser utilizados, outros não. A IND ela é uma infraestrutura em permanente construção e crescimento.
E acho que deve demorar, do mesmo jeito que estamos trabalhando nisso há 40 anos, vamos trabalhar mais 40, porque novas demandas vão aparecendo. Na semana passada, o presidente Lula lançou a Estratégia Nacional de Governo Digital no Piauí, celebrando aí os avanços da Carteira de Identidade Nacional. A partir dessa estratégia, estados e municípios vão poder alinhar e estruturar elementos de interoperação. Hoje, o desafio de interoperação de dados entre os entes federativos é um fundamental, tão importante quanto o desafio de interoperação entre o Estado e a sociedade. Eu acho que o Zeitgeist, né, o espírito dos tempos, está favorecendo isso de maneira extraordinária. Todo mundo entende a importância, a centralidade disso e está querendo fazer isso. E as discussões tecnológicas, elas já estão há muito superadas. É muito mais arranjos regulatórios, arranjos de estruturação de quem faz o quê do que qual. Então basta a decisão, basta a vontade. O governo federal está liderando em alguns aspectos seus e há estados que estão com essa mesma postura e acho que isso vai ter um peso, uma atração da gravidade, a hora que isso começa, que vai ser extremamente positivo e irresistível. Bom?